Eu quero falar então com vocês sobre o falar em línguas. Sobre o falar em línguas. Você já teve um amigo ou uma pessoa que você tinha tanta intimidade com aquela pessoa que vocês quase que desenvolviam um código secreto? Alguém já teve essa experiência? Às vezes você tem algumas palavras, algumas frases ali que você falava com aquela pessoa, ninguém entendia, só vocês dois entendiam. Alguém aqui já teve isso? Eu tenho isso com minha esposa Mariana. A gente tem várias palavras que a gente fala. Eu não vou poder falar para você porque é o nosso código secreto. Senão você, eu estaria entregando o meu código secreto. Então eu não vou te falar. A gente conhece, mas a gente se entende. Você já teve um relacionamento? Você tem um relacionamento desse? Cara, tem vezes que ela chega assim para mim e fala: amor, pega o ventilador para mim. E eu entrego o controle remoto na mão dela. E ela fala: obrigado, era exatamente isso que eu queria. Ela falou ventilador, mas de algum jeito eu entendi que era o controle remoto que ela precisava e entreguei. Gente, isso é intimidade, galera. Isso é a comunicação. E não existe intimidade sem comunicação, amém? Não existe relacionamento, não existe intimidade sem que haja esse entendimento. Cara, a gente se entende, a gente consegue se comunicar, a gente consegue se falar. E se eu te dissesse que você tem esse tipo de intimidade com Deus, você tem esse tipo de acesso a Deus, você consegue ter esse tipo de conversa com Deus onde Ele te entende, você entende Ele, e mais ainda, você tem uma conversa que só você e Ele entendem. É o código secreto. Esse é o falar em línguas. Mas existe muita confusão a respeito desse assunto, e muitas vezes as pessoas, por ter colocado talvez confusão, ou talvez até alguns exageros, algumas coisas que fingem ser o mover do Espírito Santo, mas na verdade não são. E aí isso, na verdade, o diabo é mestre em fazer isso, né? Em pegar uma coisa que é genuína, colocar excessos e coisas esdrúxulas em cima disso, para que as pessoas falem: não quero saber disso, não quero nada a ver com isso. Quando na verdade é algo essencial para a nossa vida. Então a gente precisa desmistificar e desfazer esses mitos e essas confusões que existem a respeito do falar em línguas, para que a gente entenda a preciosidade que é esse presente que Deus deu para a gente. Então, hoje eu quero ver com vocês alguns motivos para a gente falar em línguas. E eu quero responder essa pergunta: por que falar em línguas? Por que eu deveria falar em línguas? Por que você deveria falar em línguas? Por que é algo importante para a sua vida? Vamos lá, quem topa comigo? Quem está acordado comigo? Muito bom. Então, o primeiro motivo, gente, é que o falar em línguas é a evidência, a principal evidência do batismo no Espírito Santo. Como que a gente pode chegar nessa conclusão? De onde que a gente tira, quando a gente fala que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Do livro de Atos, que é o livro que mais fala sobre o Espírito Santo. É o livro da Bíblia que mais talvez tenha a palavra Espírito Santo em torno desse livro. E na verdade esse livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque é o personagem central do livro, dessa história. E existem 5 instâncias em que o livro de Atos narra alguém recebendo o Espírito Santo, ou sendo batizado pelo Espírito Santo, ou sendo cheio do Espírito Santo. O primeiro está lá em Atos 2, os 120 discípulos, no dia de Pentecoste, são batizados com o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas. Em Atos 8, nós temos os crentes de Samaria que tinham recebido
Jesus, eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Pedro e João oram por eles, intercedem por eles, e eles são batizados no Espírito Santo. Em Atos 9, Saulo recebe o Espírito Santo por meio da oração de Ananias. Em Atos 10, Cornélio e sua casa, um centurião romano, gentios, recebem o Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em línguas. Em Atos 19, existem os discípulos em Éfeso, 12 discípulos, que Paulo encontra eles, fala: vocês conhecem o Espírito Santo, vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? E eles falam: a gente nem sabe o que é esse batismo no Espírito Santo. E aí Paulo ora por eles e eles são batizados no Espírito Santo e começam a falar em línguas. São 5 instâncias, 5 exemplos em que pessoas são batizadas, ou são cheias, ou recebem o Espírito Santo. E dessas 5 instâncias, em 3, a gente tem claramente explicitado que as pessoas oraram em línguas, falaram em línguas. No exemplo de Samaria, a gente não tem explicitamente falando que as pessoas oraram em línguas, mas tem algo claro dizendo que era possível perceber que aquelas pessoas tinham sido batizadas no Espírito Santo. Porque um homem chamado Simão, o mago, era alguém que não era nem crente, alguém que era um cara ímpio, mas estava ali simpatizando, né, com a ideia do cristianismo. A Bíblia diz que ele conseguiu perceber que as pessoas tinham sido batizadas no Espírito Santo. Então, ora, existe algo visível que permite que a gente perceba: caramba, essa pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Não é uma experiência simplesmente interior. Recebi. Ninguém viu, mas eu recebi. Pronto. Atos deixa claro para a gente que existe uma evidência. A evidência explícita, a única evidência explícita que aparece na maioria dos casos, na verdade em todas as vezes em que há a discriminação de uma evidência, é o falar em línguas. Então, toda vez que a Bíblia fala: olha, eu sei que essa pessoa foi batizada. Como que eu sei? Porque eu estou ouvindo ela falar em línguas e exaltar a Deus, né? O exemplo de Cornélio deixa isso bem claro. Os discípulos falam: caramba, por que a gente não batizaria esse pessoal nas águas, já que eles foram batizados no Espírito Santo, visto que nós estamos vendo eles e ouvindo eles falar em línguas e glorificar a Deus? Então, o que eu posso concluir aqui a partir desses exemplos, que no mínimo o falar em línguas é a principal evidência, mas é a única evidência explícita que a Bíblia deixa para a gente de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Então, se você fala em línguas, eu consigo dizer certamente que você foi batizado no Espírito Santo, que você está fluindo nesse mover, nessa plenitude do Espírito Santo. Não significa, gente, que você não fala em línguas, não tem o Espírito Santo. Não significa isso. Não é isso que eu estou falando. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você, como a pastora Denise falou aqui na primeira sessão. E se você crê em Jesus, o batismo no Espírito Santo já é uma realidade para você. Deus já liberou isso. Você já tem isso pela fé e você precisa acessar isso pela fé. Quando você acessa isso pela fé, você tem acesso a esse presente que Deus te deu, que é o falar em línguas. Está fazendo sentido? Mas o que é exatamente esse falar em línguas, gente? Existem algumas confusões aqui também, né? Algumas pessoas dizem que o falar em línguas foi algo específico ali para o dia de Pentecostes e que, na verdade, Deus estava dando capacidade para os discípulos, para aqueles 120 discípulos, falarem em línguas estrangeiras que eles não conheciam. Por que eles falam isso? Porque logo depois tem um versículo dizendo de pessoas estrangeiras ali em Jerusalém falando: poxa, eu sou da Panfilha, eu sou da Grécia, eu sou de não sei aonde, e eu estou ouvindo essas pessoas falarem das grandezas de Deus na minha própria língua. Então eles dizem, falar em línguas é falar em uma língua estrangeira,
E foi algo específico ali do Pentecostes para que Deus falasse com aqueles judeus que estavam ali, né, que eram judeus estrangeiros que estavam ali em Jerusalém. Mas tem alguns problemas com essa interpretação. Primeiro é que se foi algo só para aquele dia, por que a gente tem outras 3 instâncias disso? Se foi só para comunicar com aquelas pessoas estrangeiras, com quem que Cornélio estava comunicando? Se estava ali Pedro já estava conversando com ele, então não tinha motivo para ele estar falando em uma língua estrangeira com Pedro. Por que os 12 discípulos de Efésios, eles iam falar em línguas com Paulo? Porque eles conseguiam entender a Paulo. Então, fica claro que não é simplesmente com o objetivo de conversar com aquelas pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes, e não é algo específico ali para aquele dia. 1 Coríntios 14 deixa claro para a gente que falar em línguas era algo comum na igreja. Tanto que Paulo tinha que falar, galera, não fala todo mundo junto não, em línguas. Tá mó bagunça aqui. Então não é algo que era somente para o dia de Pentecostes. Pode até ser que eles estivessem, vamos exercitar aqui. Pode até ser que eles estivessem falando em uma linguagem humana que eles não conheciam. Mas o detalhe é esse, eles não conheciam. Eles não sabiam o que eles estavam falando. Por quê? Paulo diz que quem ora em uma língua não entende o que está falando. Porque ele diz que o meu espírito ora, mas a minha mente está infrutífera. Então não é você fazer um cursinho de inglês, agora estou batizado com o Espírito Santo. Oh yes, I'm speaking in tongues. Não é por aí. Não é isso. É algo que você não entende. Agora vamos um passo além. Paulo fala que quando você ora em línguas, você fala diretamente a Deus. E ninguém consegue te entender senão Deus. Agora vamos pensar. Eu estou falando japonês em línguas, tá? Estou falando em japonês. Né? Meu dom, minha linguagem é falar em japonês. Se eu estou aqui e ninguém fala japonês, eu estou falando mistérios a Deus, amém? Sim ou não? Mas no momento que chegou o japonês no culto, acabou. Eu não estou falando mais mistério para ele, porque ele já consegue entender o que eu estou falando. Então, de acordo com 1 Coríntios, não faz sentido ser uma linguagem humana. Porque se existe alguém que fala aquela linguagem, acabou seu mistério. Aquela pessoa ela já consegue te entender. Então, o que eu concluo? Que o dom de línguas, o falar em línguas, é uma linguagem sobrenatural. Não é necessariamente a linguagem de anjos, como o pessoal fala, mas é uma linguagem sobrenatural que o Espírito Santo te capacita para que você fale. E é importante entender isso, que falar em línguas não é o Espírito Santo controlando. Agora eu não consigo não falar, eu não sei o que está acontecendo, estou falando. Não, isso aí é possessão demoníaca, é outra coisa. O Espírito Santo, ele não possui ninguém. O Espírito Santo, ele inspira, ele impulsiona. A Bíblia diz que eles falavam em línguas à medida que o Espírito Santo os capacitava. Então existe uma parceria. Quem falava? Os discípulos. Quem capacitava? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não vai forçar você, mas ele vai te impulsionar, ele vai te inspirar, ele vai começar a brotar aqui dentro palavras, a vontade de falar alguma coisa que às vezes que não tem sentido para a sua cabeça, mas eu sinto que eu preciso falar aquilo. Eu abro a boca e eu falo aquilo. O Espírito Santo não vai te obrigar a falar em línguas, amém? Então, de acordo com o que a gente viu, esse dom é acessível para todos os crentes. É um dom que está acessível para você. E é esse dom que te dá essa capacidade de se conectar com Deus. Então, qual é o propósito da gente receber esse dom? Por que Deus nos deu esse dom? Que inclusive é o único dom que é exclusivo da nova aliança. Sabia disso? Existia cura na antiga aliança. Existia profecia na antiga aliança, existia milagres na antiga aliança, mas falar em línguas é algo que só o Novo Testamento traz, só a nova aliança traz. Com qual propósito?
O primeiro propósito é que o falar em línguas é uma forma sobrenatural de ter comunhão e intimidade com Deus. Amém? Falar em línguas é esse código secreto entre você e Deus. Essa linguagem que só você e Deus entendem. Só o seu espírito e Deus. E não existe um nível maior de intimidade com alguém do que você ter essa linguagem com ela. Olha lá o que 1 Coríntios 14:2 diz. Que quem ora em línguas, fala mistérios diretamente a Deus. Quem ora em uma língua não fala para pessoas, mas para Deus, visto que ninguém o entende, nem o japonês, mas em espírito fala mistérios. Então, quando você está orando em línguas, o seu espírito ele está em conexão direta com Deus. E ninguém consegue entender, nem mesmo o diabo consegue entender o que você está orando, o que você está falando com Deus. Então, enquanto você ora em línguas, você pode estar orando diversas coisas. E a Bíblia diz que em Romanos 8, 26 e 27, que o Espírito Santo ele intercede por nós. E orar em línguas é o mesmo que orar no Espírito. E o Espírito Santo ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então, enquanto você está orando em línguas, o Espírito Santo está pegando aquilo que você está orando e está fazendo uma oração perfeita para aquele momento que você precisa. Você pode estar fazendo uma oração de petição, pedindo por uma coisa que você talvez nem saiba que você precisa. Você pode estar fazendo uma oração de intercessão, porque você lembra de alguém e você começa a orar em línguas e você está intercedendo por aquela pessoa. Você pode estar dando graças a Deus. 1 Coríntios 15, 16 fala que você pode louvar a Deus orando em línguas. Você pode dar graças a Deus orando em línguas. Olha o que ele fala. Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças? Ou seja, você pode estar dando graças a Deus em línguas. Ou seja, orar em línguas cobre todo tipo de oração que você precisa. Petição, gratidão, adoração, entrega, intercessão, todo tipo de oração que você precisar está incluído nessa oração do seu espírito falando mistérios a Deus. Não significa que você não deva orar em português. O próprio Paulo fala que você deve fazer ambos. Porque você fala em português para a sua mente ser edificada, mas você ora em línguas para o seu espírito ser edificado. Amém? E essa é uma maneira da gente estar consciente o tempo todo da presença do Espírito Santo. Sabe isso que o Mauricinho falou? Lá do seu departamento, no seu trabalho, na sua escola. Como que você pode estar antenado? Como que você pode estar conectado, consciente da presença do Espírito Santo sempre com você? Orando em línguas. Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Todas as ocasiões. Eu estou no ônibus, ore em Espírito. Eu estou no meu trabalho, ore baixinho, tá? Para o pessoal não achar que você é maluco. Mas você é maluco, né? Para eles não descobrirem que você é maluco. Mas ore baixinho ali, ore no Espírito. Eu estou lavando a louça, ore em Espírito. Deus me capacita aqui a lavar essa louça. Então ore em todo tempo. E quando você vai orando em línguas, você desfruta dessa comunhão, dessa intimidade que você tem com Jesus. Você lembra que você é cheio do fluir do Espírito Santo. Você é cheio da consciência da presença do Espírito Santo. E isso faz-te desfrutar de forma ativa e eficiente da plenitude do Espírito que habita em você. Se você quer ser cheio da consciência da presença do Espírito Santo, ore em línguas.
ore em línguas, fale em línguas, esteja em todas as ocasiões falando em línguas. Amém? Mas os motivos não param por aqui. Enquanto você vai desfrutando dessa conexão direta com Deus, e o seu espírito está ali conectado a Deus, falando, desfrutando dessa conexão, falando mistérios diretamente a Deus e sendo edificado ali por Deus, falar em línguas gera edificação e renovação para a sua vida. O dom de línguas é um dom que Deus nos deu para edificação pessoal. Todos os 8 dons, Deus deu para edificação do corpo. Deus deu para que outras pessoas pudessem ser edificadas através da sua vida. Mas o dom de línguas é um dom que Deus te deu para que você fosse edificado. Olha lá que 1 Coríntios 14:4 diz que quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Então, enquanto você está orando em línguas, você está edificando, ou seja, você está fortalecendo, você está fazendo o seu espírito crescer. Então, orar em línguas é uma maneira sobrenatural de você fortalecer o seu espírito, de você edificar o seu espírito. Por quê? Porque o seu espírito ele está falando diretamente a Deus, ele está numa comunicação direta com Deus. Não sei se você já experimentou isso, enquanto você está orando, aquilo que você vai falando vai te enchendo, vai te edificando. Cara, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquilo vai te fortalecendo. Amém? E é isso que acontece com o seu espírito. A sua mente não consegue entender, mas o seu espírito está entendendo que em comunhão com o Espírito Santo ele está orando, o que ele está declarando. Então o seu espírito ele está sendo fortalecido, ele está sendo edificado, ele está recebendo insights, ele está recebendo revelação. E essa conexão com Deus traz edificação. Orar no Espírito vai te fortalecer para você fluir não somente nos dons do Espírito, mas também no fruto do Espírito. Por quê? Porque se o seu espírito está fortalecido, ele começa a ter mais facilidade para dominar a sua carne, dominar a sua alma, dominar os seus sentimentos. Por quê? Porque ele está parrudo, ele está sendo edificado, ele está fortalecido. Orar no Espírito fortalece a sua fé. Judas 20 vai falar para a gente: edifiquem-se na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como que você se edifica na fé? Como que você pode se fortalecer na fé? Orando no Espírito Santo, ou seja, orando em línguas. A nossa fé, a gente aprende no Nova College que a nossa fé ela não é mental, a nossa fé é espiritual. A nossa fé ela brota do nosso espírito. A nossa fé é uma revelação do Espírito de Deus no nosso espírito. Então o seu espírito é a origem da sua fé. Então se o seu espírito ele está ativo, se o seu espírito ele está fortalecido, se o seu espírito ele está ali consciente e ele está ligado, isso vai te dar mais força para exercer a sua fé, para viver aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Porque a fé, gente, ela nasce de um mover do Espírito Santo no seu coração. Todo ato de fé, ele começa com o Espírito Santo te impulsionando. Toda ação de fé começa com o Espírito Santo falando: cara, começa a declarar isso. Começa a agir dessa forma. E o Espírito Santo falando com o seu espírito te capacita a ir e agir em fé. A nossa fé é espiritual. Então quando a gente ora em línguas, a gente conecta o nosso espírito a Deus, a gente está fortalecendo o nosso espírito para agir em fé, para viver a vida de fé que Deus tem para a gente. Amém? E essa conexão, uma outra coisa que ela te traz no sentido de edificação própria é uma renovação. É uma paz, é uma alegria. Efésios 5,18 fala: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele compara duas coisas. Ele compara
embriagar com o vinho com ser cheio do Espírito Santo. Ora, se eu estou comparando duas coisas, é porque eu espero que o efeito dela seja semelhante. Estou te falando, olha, eu vou te dar uma outra opção. Daqui, da minha cabeça. Não é da minha cabeça, é do Espírito Santo. Em vez de você encher a cara de cachaça, encha-se do Espírito Santo. O que eu estou falando com isso? Cara, tem uma opção melhor para você, que vai te dar talvez o mesmo efeito que você estava buscando aqui no vinho. O que você estava buscando no vinho? Alegria. Esquecer dos seus problemas. Não sei, ficar mais leve, ficar mais descansado, ficar mais em paz. Cara, então, em vez de você ir para o vinho para te dar isso, encha-se do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te dar alegria, vai te dar paz, vai te fazer esquecer, tirar a sua cabeça dos problemas. Por quê? Porque quando você ora em espírito, a sua mente ela fica infrutífera. Já teve aquele problema? Não, minha mente não para, o tempo todo pensando, aquele problema que eu tenho que resolver, e filho, e boleto, e não sei o que, e a escola, e meu pai, não sei o que. Alguém assim? Nossa geração vive assim? É ou não é verdade? Cara, vou começar a orar em línguas, orar no espírito. A minha mente, o que está acontecendo? Não tô entendendo. E aquilo te dá o espaço para sua mente descansar. Aquilo vai te enchendo de alegria, vai te enchendo de paz. E aí como? Como você se enche do Espírito Santo? Ele fala, falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Ou seja, cantando no Espírito, falando em línguas, adorando a Deus em línguas. Então quando você estiver com a mente cheia, atribulada, começa a orar em línguas. E deixa o Espírito Santo te edificar, acalmar a sua mente, acalmar o seu coração e te encher da paz que excede todo entendimento. Em 1 Coríntios 14, 21, 1 Coríntios é basicamente uma base muito forte aqui do falar em línguas. Paulo ele diz que está escrito na lei que por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo. Mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. E aqui ele está referenciando uma passagem do livro de Isaías. E a gente precisa entender que quando o Novo Testamento ele cita uma passagem do Antigo Testamento, ele não está citando simplesmente aquele versículo, mas ele está evocando na memória dos leitores todo aquele contexto daquele versículo que ele citou. Então quando a gente vai para Isaías e a gente lê todo esse contexto, os versículos que estão antes e depois, ele diz, pois bem, Isaías 28, 11 e 12, pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera, este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas não quiseram ouvir. O que Paulo está querendo enriquecer esse contexto para a gente, de falar em línguas? Quando ele cita o versículo está num contexto de Deus falando para o povo, descansa, entra no descanso, entra no repouso. Este é o lugar de descanso. Qual é o lugar de descanso? O esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, a presença de Deus, esse é o lugar de descanso, eu sou o lugar de descanso. Então, Paulo está dizendo que o dom de línguas é para a gente um lembrete, um sinal de que nós temos esse descanso em Deus, de que nós temos acesso a esse repouso, a esse lugar de descanso, a esse lugar de repouso, mas a gente não pode fazer como os israelitas fizeram. Isaías disse, mas eles não quiseram ouvir. A gente precisa fazer diferente. A gente precisa ouvir a mensagem que o Espírito Santo está querendo trazer para o nosso coração. E qual é essa mensagem? Cara, eu te dei um dom, eu te dei um presente que te leva para essa consciência do lugar de descanso, do lugar de descansar na realidade do que Jesus fez por mim. Qual é esse presente? É o dom de línguas. Então não rejeite esse dom. Não deixe esse presente de lado.
Toma posse disso e começa a dizer: eu quero fluir nisso. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para o meu coração: descansa. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de alegria, seja cheio do refrigério da palavra de Deus. Você tem essa ferramenta para trazer edificação, renovação, alegria e descanso para a sua vida. E você pode acessar isso. Você pode fluir nisso. E, gente, o falar em línguas é, acima de tudo, um ato de fé e de dependência. É um ato de fé e de dependência. Orar em línguas é uma bênção, é um presente que Deus deixou para a gente pudesse ser edificado no nosso espírito, para que a gente pudesse acessar a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas a gente precisa acessar isso, como tudo que a gente fala aqui, a gente precisa acessar isso pela fé. É um ato de fé. Por quê? Porque a sua mente, ela está infrutífera. É algo que não faz sentido para você, não faz sentido para a mente racional, para o homem natural. Mas você precisa abrir a sua boca e falar as palavras que o Espírito Santo está te capacitando a falar. Glória a Deus. Aí, ó, é Ele falando. Glórias. Obrigado. Olha aí. Ouvir as palavras que o Espírito Santo está falando no seu coração e abrir a sua boca e falar. E quando você fala, você precisa crer que aquilo está fazendo o que a palavra de Deus promete que aquilo faria. Aquilo vai edificar o seu espírito. Aquilo vai fazer o seu espírito se comunicar diretamente com Deus. Aquilo vai trazer paz, edificação, renovação, refrigério. Mas você precisa crer. Em todas as partes da nossa herança, gente, Deus já nos deu tudo, amém? Mas Ele deixou mecanismos de fé. Ele deixou atos, práticas, que a gente pode usar para acessar essa parte da nossa herança. Vou te dar um exemplo. Salvação. Deus já te salvou, Deus te salvou pela graça, amém? Mas Ele te deu uma ordenança, um ato prático, que quando você toma esse ato prático, é como se você estivesse tomando posse e declarando o seu recebimento dessa herança. Qual que é esse ato? O batismo. É o batismo. Você tá, cara, eu já morri para o pecado, minha velha natureza já morreu, então eu vou me batizar porque eu estou tomando posse dessa realidade. De que minha velha natureza está morta e eu já nasci em Deus, em novidade de vida. Amém? Deus, Ele já liberou cura para você, amém? Deus, Ele já te deu livre acesso a Ele, amém? Deus já perdoou todos os seus pecados, amém? O sangue dEle te protege, te redime de toda maldição, amém? Ele deixou uma ordenança para a gente tomar posse disso. Uma prática para a gente tomar e acessar essa parte da nossa herança. Qual é? A ceia do Senhor. Ele deixou a ceia do Senhor para que a gente pudesse. Eu vou tomar um ato prático para mostrar que eu creio nisso e que eu recebo isso. Que eu recebo a minha cura, que eu recebo a provisão, que eu receba o acesso que eu tenho a Deus. Deus já liberou prosperidade e provisão sobre a sua vida, amém? Ele deixou uma prática para você tomar posse disso. O que é? Generosidade. Quando eu ajo em generosidade, eu estou dizendo: Deus, esse é um ato prático, eu declarando que eu creio e eu recebo a provisão que você já declarou sobre a minha vida. E Deus, Ele diz que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, fazendo uma oração perfeita de acordo com a vontade de Deus. E aí Ele te deu um ato prático para você desfrutar e acessar disso. Qual é esse ato? O falar em línguas. Então quando você fala em línguas, você crê
que naquele momento eu estou acessando essa parte da minha herança, do Espírito Santo intercedendo por mim de forma perfeita, se comunicando diretamente com Deus e trazendo edificação, renovação, transformação, trazendo tudo o que eu preciso exatamente para aquela situação, mas precisa de um ato de fé, de abrir a boca e começar a declarar o que o Espírito Santo está me inspirando e está me capacitando a falar. É um ato de fé. A fé é o que torna esse momento especial, é o que torna isso diferente. Qual é a diferença de orar em línguas e falar babalu balamacia? Qual é? É a fé. É a fé. A diferença é que eu estou orando, inspirado pelo Espírito Santo, falando algo que o Espírito Santo está colocando no meu coração, e eu estou crendo que eu não estou fazendo isso de brincadeira, que eu não estou fazendo isso para copiar alguém, que eu não estou fazendo isso porque eu ouvi outra pessoa falar, eu achei legal e eu estou repetindo o que ela está falando. Eu estou fazendo isso com fé, crendo que nesse momento o meu espírito está se comunicando com Deus, e é isso que faz a diferença. Então é simples, você está me entendendo? Por isso que a gente fala que é acessível para todo mundo, porque se você tem fé, você consegue acessar isso, você consegue desfrutar disso, amém? E é um ato de dependência. Por quê? Porque você está dizendo, Espírito Santo, eu não sei orar como convém, eu não sei como orar, eu não tenho capacidade de orar nesse momento. Então eu vou deixar contigo, eu vou deixar com aquele que faz a oração perfeita, eu vou deixar com aquele que vai orar exatamente o que eu preciso nesse momento. Então eu dependo de ti, eu não dependo das minhas palavras, eu não dependo da minha eloquência, eu não dependo do meu entendimento, eu dependo única e exclusivamente do teu Espírito Santo. Então é um ato de fé e de dependência, é um ato de humildade, é um ato de declarar sua dependência na pessoa e no poder do Espírito Santo. Está entendendo o poder de falar em línguas? Está entendendo a preciosidade que é esse dom que Deus te deu? Está entendendo que esse dom, na verdade, é a chave para que você consiga fluir em outros dons? Por isso que a gente fala tanto desse dom. E o meu desejo é que a gente seja tão tranquilo para a gente isso, que a gente comece a ir, vamos para os próximos, porque isso aqui todo mundo já entendeu. Todo mundo já entendeu que falar em línguas é algo essencial, é algo acessível, é algo para todo cristão, é algo que edifica a vida do cristão. Então vamos avançar? Vamos. Mas começa nesse entendimento, nessa revelação, que é um ato de fé e de dependência. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque você flui aqui nesse lugar. Porque você flui aqui nesse lugar. Começa a agradecer ao Espírito Santo, porque Ele está aqui. Ele habita aí dentro de você. E pela fé, você já é batizado no Espírito Santo. Você já está imerso, mergulhado no Espírito Santo de Deus. Tudo que você precisa é de um ato de fé para acessar isso que já é seu, para acessar essa realidade que já foi liberada sobre a sua vida. Então eu quero que aí no seu lugar, de forma bem tranquila, o Espírito Santo, ele é um vento impetuoso, mas ele também é uma brisa suave. E ele está aí agora no seu coração, soprando essa brisa suave, tirando toda confusão, tirando todo impedimento, tirando toda barreira da religiosidade, do racionalismo. Eu preciso entender como isso funciona. Cara, você não vai entender como isso funciona.
Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo é o Espírito Santo revelando para você a vontade de Deus. Deixa Ele revelar agora a vontade de Deus sobre a sua vida, que é fluir na plenitude do Espírito Santo, na plenitude do poder do Espírito Santo. Então, nesse lugar, coloque a mão no seu coração. Se você já é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas no seu lugar. Se você não teve ainda essa experiência, hoje é o seu dia. Você pode simplesmente, aí no seu lugar, falar: Deus, eu tomo posse. Deus, eu recebo. Eu acesso isso. E aí você vai começar a sentir esse impulso. Você vai começar a sentir algo brotar daqui de dentro, uma vontade de falar palavras que não tem sentido para você em português ou em uma língua que você conheça. Não trave isso. Muitas vezes eu tinha vontade de falar, a palavra vinha aqui na minha boca e eu segurava porque eu ficava imaginando: não, isso aqui é da minha cabeça, não, isso aqui é da minha carne. Cara, não. É uma parceria. É a sua boca que vai falar, é a sua língua que vai falar, mas é o Espírito Santo te inspirando, é o Espírito Santo te capacitando. Então, em nome de Jesus, eu declaro ousadia, coragem para desfrutar disso. Todos os olhos fechados. Se você quiser curvar sua cabeça, se você quiser se ajoelhar, se você quiser sair do seu lugar e ir para um canto, fica livre e deixa fluir agora. E deixa o Espírito Santo mover aí dentro de você. Se você sente essa vontade, se você sente esse impulso, abra a sua boca e deixa Deus encher os seus lábios com a oração do Espírito, com o dom de línguas. Em nome de Jesus, começa agora a orar e deixar o Espírito Santo falar através de você. Consegui cantar todas as vezes quebrantado. Quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e poder. Amém. Todos os versos e canções eu consegui cantar todas as vezes. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Agora eu vou pedir pro louvor fazer só o instrumental, porque eu não quero que você se sinta tentado a cantar em português, a orar em português. Então o louvor vai fluir aqui, o louvor vai tocar uma música, e eu quero que você cante, ore em línguas. Não quero que você fale em português, porque isso é o ato de fé. Esse é o passo de fé que você vai tomar. Eu não vou orar em português, eu não vou cantar em português. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, e vão ser palavras desconexas, línguas estranhas, conforme o Espírito Santo me capacita a falar. Amém? Quem está comigo nessa? Quem está comigo nessa? Quem topa isso? Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar para ser ousado agora. A gente vai fluir aqui no instrumental. Deixa o Espírito Santo fluir aí no seu coração e ore em línguas. Cante em línguas, um novo cântico ao Senhor. Enche esse lugar com o som da sua voz. Se você é batizado no Espírito Santo, erga agora a sua voz
Erga agora a sua voz, comece a orar, comece a encher esse lugar com o som da oração do Espírito. Levante suas mãos, feche seus olhos, comece a declarar, comece a orar em línguas, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Ele está aqui, isso já é uma realidade sobre a sua vida, isso já é seu. Nós acessamos essa realidade da intercessão do Espírito Santo sobre nós. Nós acessamos essa realidade da intercessão do Espírito Santo, orando em línguas, falando em salmos, cânticos e hinos espirituais nesse momento. Santo, Santo, Tu és Santo, Santo, Santo. Quero te convidar para adorar a Deus com tudo que você tem, para exaltar ao nome dEle. Não seja acanhado, seja ousado, deixa fluir. A presença do Espírito Santo está aqui nesse lugar. Levanta as suas mãos, levanta a sua voz e adore ao Senhor, seu Deus, que está aqui nesse lugar. Aleluia. Não há outro como Tu, não há outro como Tu.
não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só Ele é, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és. Não há outro como tu. Mandarabaxeira, mandarabaxeira. Mandarabaxeira, mandarabaxeira. Oh, não há, não há, não há. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Uma coisa eu vou, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui, é aqui que eu me sinto muito bem.